A melhor coisa que acontece aqui, em Juízes 7, é o Senhor falando assim, bora selecionar as pessoas. A reclamação era o seguinte, 130 e poucos mil dos midianitas, amalequitas e o povo que andava com Gideão era 30 e poucos mil, 32. Senhor, nós precisamos de ajuda. Então o Senhor falou o seguinte, não é na capacidade, não é na quantidade. Aí o Senhor vira para ele e fala, vamos fazer o seguinte, bora excluir alguns. Quando eu falo para as pessoas assim, escolha as pessoas que você vai andar. Você acha que mais vale você andar com 20 pessoas que falam que te amam, mas são medrosas? Ou andar com 2 que são corajosas, nem te amam tanto assim, mas elas estão prontas para o crescimento, estão disponíveis para te ajudar, não te amam tanto assim. O que você prefere? Você sempre vai preferir a quantidade, se você tiver problema de autoimagem. Mas se você entender o que é governo, se você entender o que é batalha, se você entender o que é jogo, o que é estratégia, você vai andar com menos gente. Porque quem não tem medo, resolve problema. Quem tem medo, Raimunda, essas pessoas fogem de problema. Essa história para mim é encantadora, porque os que têm medo, eles não chegam no final de nada. Os que têm medo, quando chega alguém novo nos grupos, essa pessoa, ela fica com ciúme. Porque se ela for livre e governante, o que ela quer é dar espaço para todo mundo, porque se todo mundo cresce, todo mundo avança junto. Mas a pessoa que tem medo, ela não deixa ninguém bom crescer perto dela. Como eu vi pessoas na vida, o tempo todo, com medo. Como eu vi todos os tempos, desses últimos 15 anos, pessoas deixando de governar tudo, porque tinha uma semente do inferno dentro dela. O medo. Se 98% das pessoas no mundo possuem medo severo, e os outros 2, quem são eles? Os governadores da terra. E a pior parte de todas é que esses governadores, a maior parte deles não são os filhos. Não são os filhos do reino. Mas como o Senhor criou os princípios de forma universal para todo mundo, o que vai acontecer? Vai usufruir. Ele vai poder ser titular desse direito, ele vai poder assumir isso. Quem não tem medo resolve o problema. Quando você tem medo, você corre disso. O que adianta ter muita gente envolvida e não ter valente de verdade? Quando Davi selecionou os valentes, ele pegou gente cheia de pitimba, cheia de problema emocional. Mas sabe o que era o problema dos caras? Eles podem até ser ruins, mas eram destemidos. Quando você pega gente destemida é terrível. Elas avançam, mesmo na sua incapacidade. O que é o grande lance? Antes de comprar um curso, antes de fazer uma faculdade, antes de fazer qualquer coisa, trabalhe para o medo ir embora. O medo é uma semente. Se eu fosse você, eu anotaria isso. O medo é uma semente. Ela é uma semente que as pessoas carregam no bolso, e elas têm muito. E elas precisam de esvaziar esses bolsos o tempo inteiro, e elas transmitem o medo na fala. Elas transmitem o medo na fala. Por que elas fazem isso? Elas estão com raiva de você, elas não querem te ver brilhar? Não, elas querem te ver validando o que elas carregam. Porque se você for destemido, você vai expor as pessoas. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você é destemido, você faz uma coisa no grupo que você convive. Você tira a roupa das pessoas. Elas se sentem nus. Elas se sentem nuas. Elas veem isso e falam, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Você era do meu nível e agora você virou um combatente, agora você virou um general. Aí o que acontece? Se você era do meu nível e você cresceu, você arrancou minhas vestes. Por que as pessoas continuam então patrocinando o medo? As pessoas patrocinam o medo para ninguém ter liberdade, para ninguém ficar leve, para ninguém ganhar aerodinâmica de crescimento. Porque se crescer, vai expor todo mundo. Eu desconheço em toda a minha vida cristã uma igreja que se alegrou de ver alguém que ficou maior do que a própria igreja. Vocês aqui, alguém já viu alguém que se alegrou?
Não é a igreja não, amigo, é o ser humano. Na psicologia é comprovado isso, que os pais, eles têm um pingo de inveja quando os filhos prosperam muito. E aí ele avalia, nossa, mas meu filho foi mais longe do que eu imaginei, eu estou agora mais velho e ele está na juventude. É natural, é frequencial isso, não é maldade do seu pai não quer ser o mal, mas vai ter treta também. Qual que é o problema de você andar com gente que tem medo? Você pode andar com muitas pessoas, você vai se embananar com isso. Todo o tempo, ande com pessoas que são destemidas, são pessoas que sabem quem elas são. Aonde que é a raiz do medo? O problema está na identidade. Acredita no que os outros falaram a seu respeito. Como é que o medo prolifera? Vou te explicar. Seu cérebro, ele é terra. Você não produz. Então alguém vem com a semente de erva daninha, joga na sua terra. A coisa melhor que você tem que saber sobre erva daninha é que não precisa de agricultor, precisa só de arremessador. Se só arremessar, se jogar de qualquer jeito, ela vai alastrar. Isso é interessante na terra. Você tem que parar para pensar nisso. As coisas boas da vida que a gente quer não se alastram sozinhas. Elas precisam ser plantadas de forma ordenada. Mas o medo não, as coisas ruins não. As coisas ruins, elas precisam só ser jogadas, elas começam a se alastrar. É incrível. A deteriorização, a oxidação, todas essas coisas, elas se alastram sozinhas, não precisa de gestão. Mas para as coisas produzirem, precisa de gestão. Seu cérebro é terra, então vamos semear nele. Você semeia numa terra, começa a produzir nessa terra. O que as pessoas que têm medo vão dizer? Elas vão falar, ó, não vai chover. Ó, cuidado com praga. Ó, cuidado com isso. Elas vão falar o tempo inteiro. Primeiro elas falam antes de você lançar a semente. Ó, não é tempo de plantar. Vamos destravar agora? Fala todo mundo assim, ó, sempre é tempo de plantar. Um dia alguém falou para mim, não é verdade. Se plantar coisa na seca não pega, ou nas águas não pega. Eu falo, então sempre é tempo de plantar. Você acabou de dar o código. Nas águas você planta semente que pega em água, na seca você planta semente da seca, mas sempre é tempo de plantar. Então anota o código, sempre é tempo de plantar, é só trocar semente, é só trocar espécie. Vocês que estão aí, aperta o like, furioso. Sempre é tempo de plantar. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.